CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone, do Amaral Pereira. A Adilane lerá o Evangelho, fará a prece e iniciaremos os estudos. É o capítulo 18. É isso? Capítulo 18. O item 9. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral, se elas fossem seguidas aqui na terra. Todos vós seríeis perfeitos, sem ódio e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios quarteirões em que habiteis durante a minha última encarnação, sobre mulheres, pobres mulheres, arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. Tá bom, né? Amado Jesus, que possamos estudar esta tarde sob as tuas bênçãos e proteção, é o que rogamos. Sobre a bênção e a proteção dos teus enviados, a quem evocamos em teu nome, o nosso altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias que sustentam o nosso CEAP, que seja em nome da nossa irmã Ivone, responsável por esse estudo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, é que pedimos a devida permissão para que em teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, Senhor, possamos então dar continuidade aos nossos estudos. Que assim seja. Então, nós vimos aqui as respostas que o Dr. Bezerra deu para a pergunta que a Dona Ivone fez a ele. E foi a seguinte pergunta: as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquela que tem substrato orgânico? Uma boa pergunta, não é?
Nós lemos essa resposta semana passada, lemos a número 2 e hoje é a número 3. Agora eu vou pedir para vocês, né, já que a Diana não estava aqui, a Dilane, a gente retornar a resposta número 1, porque ela é muito boa, 181. Eu vou ler sem tanto adentrar nas questões como fizemos semana passada. Mas vamos lá. As doenças mentais são sempre vinculadas ao problema espirituais? Mesmo aquela que tem substrato orgânico? Responde o Dr. Bezerra de Menezes. Certamente, meus amigos, com algumas exceções. Eu estava assim, eu estava sentada ali. Você chegou atrasada, né? Então, ele disse que certamente que as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais. Então, ele disse que certamente, porém, há exceções. Porém, há exceções. Então, quando a gente vê algum louco, tem um problema espiritual, com algumas exceções. Ele vai dizer aqui a exceção, que foi tão interessante que vale a pena a gente falar de novo. Lembra da culpa que a gente falou? Então vamos lá. As exceções podem ser. Então, que exceções em que a loucura não está ligado, vinculado a um problema espiritual? Na fadiga mental. O que é fadiga mental? Cansaço. O cansaço, a fadiga, o esgotamento mental. Depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico. Quer dizer, um fator patológico é um fator doentio. Então, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico. Impurezas do sangue, sífilis e outras de fácil verificação. A sífilis é uma doença venérea, né? Isso causa loucura. Olha que coisa. É transmitível também. A própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsidiado ou atrair a fins espirituais que lhe complique os distúrbios. Todavia, nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquicas. Então, tem doenças mentais que não têm a sua origem na obsessão. Ele é maluco, ele é doente mental, ele é doido, como diz, porque tem um espírito no pé dele. Há uma obsessão ali. Nem sempre. Nem sempre. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender sua intensidade. Por sua vez, o ser psíquico, o perispírito inclusive, e acima de tudo a mente, são potências inimagináveis para o homem, para os homens. Assim sendo, os sentimentos de um desencarnado atingirão intensidade indescritíveis, se esse ser não for bastante equilibrado ou evoluído para dirigi-las normalmente. A fim de compreendermos o que se seguirá, porém, devemos ter em mente que o perispírito é ligado ao corpo físico na encarnação, pela rede de vibrações nervosas, e a este dirige como potência equilibradora. O remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário,
por excitado, deprimido, alucinado, desesperado e etc. E assim sendo, ele carreará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas. Olha, nunca tinha ouvido falar nisso, intoxicações magnéticas, que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu existirão ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até o alimentar. Seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. E se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesma desarmonizará todo o ser, e de muitas formas. A mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é o escravo de ambos, pelo sistema nervoso. E eis aí a doença mental com substrato orgânico vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente obsessão da sua feição comum. Nós falamos bem isso semana passada, falamos bem sobre isso. Então eu só dei uma lida e vou falar aqui rapidamente, porque é muito interessante isso. Então a pergunta da Dona Ivone ao Dr. Bezerra foi a seguinte: sempre nos casos de loucura há um problema obsessivo? Ele disse que sim, porém há exceções. E essas exceções, problema da sífilis é uma exceção, um esgotamento mental, né, uma fadiga mental é uma exceção, impureza do sangue, né, ou algum fator patológico. Então ele disse que essa doença pode se desenvolver no corpo, também pode se desenvolver a loucura por problemas de remorso. Se há remorso, houve crime, houve uma infração, é com R, infração, aqui minha língua colou aqui, uma infração à lei de Deus. Então esse remorso, num momento qualquer da existência, seja por um excesso qualquer, a consciência dele vai acusá-lo, e ele pode entrar no estado de loucura. E isso também é desenvolvido por vários fatores, fatores sexuais, fatores até de alimentação. Então existem esses problemas que são psíquicos e não teve ali um espírito obsessor desencadeando o processo. É porque o espírito traz em si a marca do remorso. E nós falamos sempre que o remorso nunca é saudável. O arrependimento, sim. O remorso, a tua mente está desarmonizada. Completamente desarmonizada, desequilibrada. Tudo bem até aí? Aí vem um outro parágrafo. Depois eu vou passar para a Dilane ler, que eles são maiores. No segundo parágrafo ele diz assim: se se tratar desse paciente pelas vias espíritas comuns, é provável que ele não se recupere, ou pelo menos que não se recupere com facilidade, visto que não existe um obsessor propriamente dito. Meu filho está doido, meu filho enlouqueceu, tem espírito ali, tem um obsessor, bota o nome para atender aqui na caixinha, bota o nome aqui para atender no trabalho de desobsessão. Ele está dizendo que isso aí não vai resolver, porque o problema não é obsessivo. Pode resolver, mas vai ser difícil. A gente vai ver aqui. É um trabalho difícil, porque não tem obsessor. O problema está nele, é psíquico. É um problema de remorso. Se evocar
um obsessor, insistindo na atração, facultar-se-á a possibilidade da comunicação do próprio espírito do suposto obsidiado, que será atingido pelas correntes vibratórias atrativas, cairá como que em transe, adormecerá e dará comunicação. Referir-se-á a ele, isto é, ao corpo que ocupa, como se tratasse de outra personalidade, pois é sabido que o espírito de um vivo, se comunica em sessões de experimentações, refere-se ao próprio corpo usando a terceira pessoa do singular. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, etc. Pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados, com muitos bons resultados. Então vamos lá, o que ele disse até aqui? Ele disse que se chamar esse suposto obsidiado, ou melhor, este louco, não virá espírito nenhum, porque ele não tem espírito em torno dele, deixando ele louco. E se a gente insistir, ele próprio virá. Ele próprio virá. E se souber conduzir, pode auxiliá-lo. Se não souber, ele vai dizer ali o que acontece, né? Pode complicar mais ainda. E ele disse mais, que esse trabalho é feito pelos espíritos, no mundo espiritual, para essas pessoas auto-obsidiadas. Essa auto-obsessão é um problema de remorso, de culpa. De culpa. Então, ele poderá vir o próprio obsidiado, vai entrar em transe, vai dormir, você evocando, as correntes magnéticas vão atraí-lo durante a evocação e ele vai se apresentar. E ele vai lidar sempre com o corpo físico como se não fosse dele, como se fosse uma terceira pessoa. Interessante, né? Interessante. Isso é um indício de vir um encarnado à mesa mediúnica. De vir um encarnado. Esse é o Newton. É um indício. Ele vai dizer, esse corpo é ele, aquele corpo, ele está assim, e não se referindo a si próprio. Seria mais ou menos uma dupla personalidade que a psiquiatria explica mais ou menos, né? Seria como se fosse uma outra pessoa dentro do próprio corpo. Não, não é uma dupla personalidade. É que nesse caso, ele mesmo vai deixar o corpo físico e ele vai ver que ele não é aquele corpo. Por isso que ele se refere a uma terceira pessoa, o corpo. O corpo estará dormindo. Ele como espírito que virá à mesa mediúnica. O dia que você participar de um trabalho desse, você vai entender isso melhor. Como funciona. Se tais tentativas forem bem planejadas e aplicadas, o tratamento beneficiará o comunicante, visto que ele terá sido doutrinado, evangelizado, instruído, consolado, etc. Pois tal tratamento é usado no mundo invisível para encarnados sofredores e desequilibrados, com muito bons resultados. Se o instrutor encarnado, porém, durante a comunicação, entrar a supor um obsessor desencarnado e procurar convencê-lo de tal, com a assertiva de que não se amoldem ao caso, confundirá o comunicante e ele se retirará assaz desgostoso e desorientado. Se o doutrinador não perceber que é o próprio espírito que está ali, que aquele caso de loucura é uma auto-obsessão, é uma culpa, ele pode complicar mais ainda o pobre que está doente. Vai da experiência do doutrinador. Assim, pois, para evitar tal contratempo, convém que os dirigentes das sessões conheçam bastante o terreno em que estão agindo, que disponham de médiuns, assaz seguros, para transmitirem as instruções dos dirigentes espirituais, indicando as tentativas de serem feitas. As sessões de estudo doutrinário serão de grande utilidade para tais casos, se o paciente estiver em condições de frequentá-las. Um suicida, número 2,
poderá renascer em deplorável estado mental, psíquico-físico, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente, à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo, quando não for completamente anormalizado desde o nascimento. O tiro no coração acarretará a enfermidade pré-natal desse órgão. Um esmagamento por um trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca e, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais, em encarnação imediata. E assim tendência que sai irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual e etc. Olha o prejuízo que o suicídio causa. Volto a dizer, estou indo um pouquinho mais acelerado, porque nós estudamos bem isso na aula passada. Então, um suicida, dependendo da maneira que ele se suicidou, por exemplo, como ela disse, se jogou debaixo do trem de um metrô, um trem qualquer, ele vai ter um problema sério de paralisia muscular, problema ósseo, que vai se desenvolver depois. Ou ele pode nascer, ou isso vir a se desenvolver depois. E são casos que não tem cura, né? O passe vai aliviar, mas ele vai ter que passar por esse processo doloroso, que ele mesmo provocou nele. Que ele mesmo provocou. Um tiro no ouvido, isso aqui é uma coisa até muito curiosa, né? Um tiro no ouvido, olha, vou ler de novo esse pedacinho aqui, ó. Um esmagamento, um tiro no coração acarretará a enfermidade pré-natal desse órgão. Eu dei até o exemplo de um bebezinho que nós visitamos durante muito tempo. Passou por várias cirurgias cardíacas, sobreviveu. Isso foi suicídio no passado. Um esmagamento por trem de ferro ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito. Olha só, que coisa interessante. Nenhum médico vai saber disso. Nenhum médico da Terra não estuda perispírito. Na faculdade de medicina, dado o violento traumatismo que provoca, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula espinhal e glândulas cerebrais. Em encarnação imediata, e assim tendência quiçá irremediável para a paralisia, a demência, o retardamento intelectual. Agora a gente vê esses casos, né? A pessoa vai se degenerando. Teve um caso aqui muito sério, já tem muito tempo. Se degenerando, um rapaz forte, atleta. De repente são doenças esquisitas, uns nomes esquisitos, foi perdendo a força muscular, ficou na cadeira de roda. E ali foi perdendo. Suicídio, que provoca esse entorpecimento no perispírito, que se repercute no corpo físico depois. Esse é o Newton. Um tiro... Essa parte eles acabam reencarnando automaticamente. Depende da violência do suicídio ou não? A pessoa se suicidou, ela vai desencarnar imediatamente. Ela vai encarnar imediatamente, não. Ela vai passar pelo, talvez, do Vale, entre outros lugares do outro lado. Não tem regra para isso. Não tem regra, não. Pode ser imediato, pode demorar, cada caso é um caso. Agora, dependendo da violência, você vai ter sérios problemas. Imagine o camarada que se joga debaixo de um trem, ele é esmagado. Alguém que se explode. São mortes violentíssimas e causam traumas profundos que uma encarnação não corrige. Um tiro no ouvido provoca o quê? A surdez, um câncer,
ou anomalias do aparelhamento cerebral, quando não as mesmas tendências já citadas, além de uma possível cegueira, pois o cérebro foi afetado pelo suicídio. O cérebro perispiritual ressentiu-se de tais efeitos por meio do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas. O envenenamento, outro tipo de suicídio. O envenenamento acarrerá a enfermidade do aparelho digestivo, a alteração do sistema circulatório, dispepsia nervosas, etc. E todas as origens psíquicas, alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes. No cérebro, se ramificam pelo sistema nervoso e pelo aparelho humano e vão afetar o órgão correspondente ao que no perispírito foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Não esqueceremos aqueles que se matam atirando-se de grandes alturas, aqueles que se jogam de grandes alturas. Esses poderão até mesmo renascer predispostos à loucura e invariavelmente serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epiléticos. Quando suas convulsões e manifestações mórbidas nada mais serão do que vínculos mentais que revivem sensações passadas ao evento de uma contrariedade ou qualquer outro choque emocional. Ele não significa que tem um espírito obsessor nele. Aquilo se desencadeia nele pelo suicídio, é um outro caso. Ele traumatizou o seu perispírito. E eis novas doenças mentais vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso que necessariamente se tornou igualmente enfermo. Muitos de tais pacientes disse-iam obsidiados, mas em verdade não são, senão pelos próprios distúrbios conscienciais e emocionais que arrastam de uma existência a outra. E tanto necessitarão de um hábil psiquiatra como da reanimadora assistência do mundo espiritual e até da reeducação moral fornecida pelo Evangelho. Interessante, né? Vamos lá. Vai, pergunta? Vai, Edilane, número 3. O perispírito. O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, possível não só de adoecer se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes, e os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Você vê a pessoa com aquela cara de doente mesmo. É o perispírito. A gente está estudando aqui, o Ilinéia, casos em que de doenças mentais que não tem obsessão. Porque o Tiago enlouqueceu. Bota o nome dele ali para atendimento espiritual. Tem espírito obsessores nele. Aí a Dona Ivone perguntou, todo estado de loucura
tem sempre envolvido espíritos obsessores? Responde o Dr. Bezerra de Menezes. Sim, porém há as exceções. Então ele está falando das exceções, no caso de suicídio, no caso do remorso, no caso de uma sífilis. Então, algumas doenças, algumas patologias, pode provocar doença sem que você esteja sido acionada por um obsessor. Você é o seu próprio obsessor. Você se auto-obsidia. Então, o remorso causa isso. É uma doença psíquica, tem origem no psiquismo. Se houve remorso, houve crime lá atrás. Então, a consciência culpada vai desencadear essa loucura na vida seguinte, subsequente. Semana passada deu o exemplo de um menininho, né, tinha uns 10 anos, lembra? Sim. Que enlouqueceu. O menino, não é esse não. Era um vizinho meu, um menino bonito, saudável, e de repente enlouqueceu. Certamente foi um caso desse aqui, de culpa. Ele já era meio introvertido. Culpa. Aí um problema qualquer desencadeia a loucura nele, ele traz uma predisposição. Outro caso são os suicidas. Ele está dizendo aqui, a pessoa que dá um tiro no ouvido, vem cega, mudo. A pessoa que se jogou do mais alto, de uma altura, vem com epilepsia, né? E outras doenças aqui. A pessoa que se envenenou, vai trazer problema no aparelho digestivo, vai trazer alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas e etc. Pessoas que aí ele foi falando cada tipo de suicídio aqui, ó, grandes alturas, renascer, predispostos à loucura. E invariavelmente serão nervosos, inquietos, terão ataques e serão tidos e havidos como epiléticos. Nervosos, inquietos, epiléticos. Aí se jogou do edifício, se jogou do alto, em vida anterior. E agora, ele falou aqui, a Dilane leu, o perispírito, ele vem doente, né? Ele adoece, ele é passivo, ele é passível. Poxa, ele é passivo de adoecer. O perispírito, não só adoecer-se a mente enferma, mas além da mente enferma, o perispírito está doente, ele vai refletir esses estados no corpo físico, estados conscienciais, deploráveis ou sublimes, e os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. Convenhamos que tal estado até mesmo se retrata do aspecto fisionômico do indivíduo. Tá? Dê uma voltinha para você se... A pessoa, quando ela vem muito triste, aí ela fica em estado de depressão. É a culpa também. Culpa, ela que colocou aqui. É que eu não pude resumir, eu resumi o máximo que eu pude. Continua aí, Dilane. Número 4. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito, no estado de encarnação. Daí o fato de os sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenia e depressões têm origem espirituais e, não raro, são casos também fundamentados na obsessão, na sugestão hipnótica obsessora. A sugestão hipnótica
nada mais é do que obsessão temporária, quando não for positiva e etc. O tratamento psíquico, em tais casos, será de grande valia, embora não dispense o físico. Entenderam isso aí? Não dispense o físico é o quê? Embora não vai tratar o físico, é isso? Embora não dispense tratar o físico. Entendi. São obsessões que acontecem através do hipnotismo. Você sai do corpo, espíritos malfeitores te obsidiam, te hipnotizam. Você tem culpa, você está fragilizado moralmente, eles vão te hipnotizar e você vai apresentar um estado de loucura. Eu não sei se é aqui que ela vai contar, aquele caso não foi no outro livro. Quer ver? Eu vou ler de novo o 4 aqui, ó. Todos esses casos influindo no sistema nervoso, que todos esses casos de auto-obsessão ou da própria obsessão influenciam aonde? No sistema nervoso. Afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito, no estado de encarnação. Daí o fato de os sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenia e depressões têm origens espirituais. E não raro são casos também fundamentados na obsessão. Então, nesses casos, tem origem espiritual e fundamentado em obsessões. Na sugestão hipnótica obsessora, o espírito te sugestiona fora do corpo físico, quando você está fora do corpo físico, e traz essas consequências todas. A sugestão hipnótica nada mais é do que a obsessão temporária, quando não for positiva. O tratamento psíquico, em tais casos, será de grande valia, embora não dispense o físico. Então você tem que fazer o tratamento, aí sim, o tratamento temporário, para desobsidiar, nesse caso acontece, e também o tratamento físico não é dispensável. A própria Dona Ivone contra o caso daquela menina que ficou paralisada dos braços, depois das pernas, depois não falava nada e acabou morrendo porque não comia. Não andava mais. Porque o espírito hipnotizou a moça no mundo espiritual, ela sentia a culpa e ele amarrou fluidicamente as pernas, os braços, e ela não andava mais. Acabou desencarnando. Número 5. Viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos fins desencarnados. Nesses são obsidiados por si próprios ou por outrem, porque o desejam. A cura nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação moral e mental, da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas baterias e sistemas condutores de vidas são dirigidos pelas forças do perispírito, e este, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência, a mente. Olha só,
Isso aqui é um alerta. A gente cismar com alguma coisa e ficar com aquele pensamento rodando na sua cabeça, se retroalimentando, é o pensamento fixo, você acaba atraindo o espírito e perturbado, você vai se perturbar, e você entrando nesse estado de perturbação, o retorno é muito difícil. Ela está dizendo que é difícil. É um caso de difícil solução. Esse caso aqui é muito... É evidente que a gente viu aquela moça, entendeu? Aquela moça que veio aqui, que fez aquele escândalo aí. Tem o outro que foi curado e segue, a outra pessoa que foi curada e segue. Por quê? Ele diz nitidamente aqui, moralidade. A pessoa mudou moralmente, entendeu? Porque está aqui, está escrito isso aqui. Se não haver essa mudança, não vai ter cura. A pessoa precisa mudar. Agora o número 6 é grande. Nós vamos ver semana que vem. Porque não vai passar a hora lá, vai extrapolar a hora. Muita gente com pensamento bizarro, que só fica naquele pensamento. Acaba levando para isso aí, para loucura. Porque atrai espírito obsessores para perto deles, entendeu? Exatamente. Né? É isso mesmo. Pois é. Mas isso acontecendo uma vez ou outra, não tem problema. Isso já aconteceu comigo, com certeza com todos nós. Você cria uma ideia e você começa a alimentar aquela ideia. Agora, o perigo está em você continuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, pronto. Aí você entrou num processo obsessivo. Porque esse estado d'alma, esse teu pensamento vai atrair espíritos que irão potencializar essa ideia, vai se tornar uma ideia fixa. Na revista espírita ali, aquele espírito que contou que era a moça que tocava, acho que era Clary, e que o homem se apaixonou por ela, eles eram amigos. Ela chegou um momento e falou assim, olha, mas eu gosto de você como amigo, eu não quero nada com você. Deu uma dispensada nele, ele foi e se isolou. E guardou aquela paixão com ele, guardou, né? Ele ficou alucinado por ela, até que ele ficou doente e pediu então um empregado seu para avisar para ela e até a moça, dizendo que ele estava doente e que ele queria vê-la, se despedir dela, falar com ela. E o funcionário foi lá, o empregado foi, e ela disse que não iria, que não podia ir. O espírito desencarnou. O homem voltou, né? O empregado voltou e deu recado. Ela não vem não, ela disse que não vem não, que não pode. Está numa turnê, não pode vir não. Ele disse assim, ingrata, eu vou persegui-la agora mesmo depois da morte. Persegui em vida, eu vou perseguir depois da morte. Ele desencarna. E ele já sabia que ele ia continuar vivo. Olha a inteligência do espírito. Ele desencarna e fica no pé dela. E causa uma porção de fenômenos. E interessante, o fenômeno se deu na hora em que ele desencarnou, que ele morreu. Porque quando o empregado levou para ela a resposta da moça, ele ficou danado da vida e desencarnou, em torno de 11 horas da manhã. Então, sempre naquele horário aconteciam fenômenos como barulho de tiro, eram sempre barulhos fortes, que toda a vizinhança escutava. A ponto dela chamar a polícia não vê nada, mas escutar também. Os policiais se esconderam quando escutaram o barulho do tiro. Olha que espírito danado. Parecia até o Carlos quando cisma com alguma coisa. Ficou no pé da moça. Até que foi evocado esse espírito. Era ele. Acho que era você, Carlos. Aí ele se convenceu, né, e abandonou a moça.
Que coisa! Olha aí a ideia fixa, o que acontece. Ele mesmo provocou aquele problema e que não se resolveu. Ele morreu com o problema, por isso que ele colocou aqui. É difícil resolver. Né? É difícil resolver, sabe por quê? Por causa do pensamento da pessoa. Porque a pessoa não quer, ela alimenta não aquilo. quer mudar. Ela alimenta. Olha só, adianta botar balde ali embaixo, aquilo está me incomodando. Não adianta. Enquanto eu não resolver o problema do telhado, vai continuar caindo água. Eu tenho que ir lá na causa. A causa é aqui, trocar essa telha. É o que a gente tem que fazer. É a mesma coisa. A causa está na pessoa. Enquanto a pessoa não quiser mudar, não vai mudar. Por isso que a Dilane tem razão. É na pessoa. Vamos terminar então? Question? A Dilane faz a prece. Pedimos a Jesus, agradecemos essa oportunidade que estamos tendo de estudo, de aprender da vida espiritual, de aprender. Pedimos por todos, por nós, pelos ouvintes, pela humanidade. Pedimos a Jesus, pedimos a espiritualidade guia, que a proteja, que a ajudem. Peço força e coragem por todos nós. Peço ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, às irmãs queridas. Peço Dona Ivone, Doutor Bezerra. Peço em nome de Jesus, em nome do amor que envolve toda essa casa, em nome do amor que reina entre os irmãos, mas acima de tudo, em nome de Deus, e damos por encerrado o estudo dessa tarde. Que assim seja.